Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, energia racional, 718, volume do histórico do racional superior. Universo em desencanto, a luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional, 718, volume do histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão, o princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações, por ser uma natureza deformada, e vão se transformar na categoria de bicho irracional. E antes de passar por essa categoria, vão passar para a categoria do astral térreo, com o garfão na mão, para espetar esses materialistas. Porque para os materialistas, a vida é essa mesmo. Tem que acordar todos esses materialistas. E para acordar, tem que ser despertado com o garfão na mão. E vão se transformar em verdadeiros Exus, porque a natureza é de transformações. E por isso, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. No pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. A discórdia impera no meio dos pensadores. A discórdia causa os atritos causam os conflitos. E vivem todos em conflitos consigo mesmo, não sabendo o dia de amanhã o que será. E no raciocínio vão encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a concórdia, todos concordando com todos. Enquanto no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. O pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nesta viagem, o pensamento não avisa. E muitos têm perdido a vida em desastres de ônibus, em desastre de trem, em desastre de avião. Milhões têm perdido a vida nestes desastres. Se o pensamento fosse amigo do pensador, nada disso aconteceria com os pensadores. E aí estão as provas e comprovações que o pensamento é inimigo do pensador. E estamos na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder. Isto é para os pensadores que desconhecem a vida. E a matéria, que é um conjunto de ruínas reunidas, que por si mesmo se destrói. Ninguém sabe por que assim é. Ninguém sabe por que assim são. Ninguém sabe de onde vieram e de onde todos são. Estão sabendo agora que são habitantes do primeiro mundo, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E estamos na era do terceiro milênio, na era da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça,
e saber como voltar para ele. O mundo está atravessando por horas negras, por isso está aí a violência, matando uns aos outros sem mais nem menos. Por qualquer coisinha, a violência impera, porque estamos na era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. Assim está o pensador enfeitando esta era. E todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho de sua liquidação. Por isso, a falência é mundial. Tudo caindo, porque não aguenta o custo de vida, porque acabou a fase do pensamento e o pensador perdeu o direito de viver. E por o pensador perder o direito de viver, é que todos estão a caminho da falência. Está falindo tudo que o pensamento e a imaginação fez, mas vão se transformar na categoria de animal irracional. E, primeiramente, tem que passar pelo astral térreo, com o garfão na mão, espetando os materialistas, e passem a raciocinar. Porque estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Que é raciocinando que vão para o mundo racional e não pensando. Pensando ficam na mesma, porque o pensamento é aqui, do chão. Por ser aqui do chão, as injustiças continuam vigorando. E no raciocínio está a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira concórdia, a verdadeira fraternidade. Porque se existisse fraternidade no mundo, não existiria fome. E muita gente morre, morrendo de fome. Há milhões de milênios, vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Porque ninguém quer ser mais um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E o mundo está passando pelas horas mais tristes de sua existência. Em 1935, acabou a fase do pensamento. O pensamento do pensador perdeu o direito de viver, porque terminou a sua fase. E tudo feito com as energias elétrica e magnética vão terminar a falência. Vem aí a falência de tudo que o pensamento e a imaginação fez. E não sentiram as mudanças dessas energias por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por isso não tiveram condições de sentir as mudanças dessas energias. E quem comandava a natureza antes de 1935 era a energia elétrica e magnética. E era tudo baratinho. E não havia aumento de nada. 1 quilo de carne seca era barato. 1 quilo de bacalhau era barato. Tudo era muito baratinho. E nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a vida do animal irracional. Mas antes de ser feito por essa energia magnética, por isso são ferozes, vão passar pelo astral térreo. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando assim a humanidade para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo,
o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Vão deixar de ser um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, por ser um conjunto de ruínas reunidas. Não vão ser destruídos por essas epidemias que aí estão no mundo inteiro, o AIDS, o câncer, a leucemia. Não vão precisar ser destruídos por essas epidemias, porque basta ser um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E ninguém sabe o porquê assim é, porque todos assim são, de onde vieram e para onde vão, para onde todos vão, e para onde irão, se não conhecer a cultura racional. Irão para onde? Irão para as classes inferiores. E de onde são? São do primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque por meio da cultura racional, volta ao seu verdadeiro estado natural, que é a energia do mundo racional. Está aí, materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E o pensamento não foi feito para acertar. E por isso vivem os pensadores em constantes desacertos. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Como muitos têm perdido, como muitos têm perdido. Como é o dono da vida, não deixa a pessoa passar por essa lapidação. E aí está a fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, através da cultura racional. E o mundo está atravessando horas de desespero, todos desesperados. E muitos, não aguentando o desespero, acabam se suicidando. Há milhões de milênios que a natureza está preparando a humanidade, por isso, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para levar a humanidade para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E o mundo passa por horas pretas, e a fraternidade verdadeira não existe. Se a fraternidade verdadeira existisse, não existiria fome no mundo inteiro, ninguém morreria de fome. E uma grande seca no Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Norte. E no Rio Grande do Norte, um abalo sísmico que julgavam ser terremoto, e muitos terremotos no mundo inteiro. E na África, o país mais quente do mundo, caiu geada. O frio de matar nos Estados Unidos, a chuva de geada, os carros ficando cobertos de geada. E no Pantanal do Mato Grosso, houve uma grande seca, que morreram muitos peixes e muitas aves aquáticas e muitos jacarés, porque lá é o lugar deles, por falta de água. Agora caiu lá um tornado, uma grande enchente, que estão botando os gados para cima de colinas. E tufão, e furacão, e tornado, não tem faltado no mundo.
A terra dos tufões e dos furacões é os Estados Unidos, porque lá tem muitos judeus materialistas. E o materialista pensa que a vida é essa mesmo: nascer, sofrer e morrer. Assim julgam os materialistas. E na América do Norte está cheia de materialistas, porque são judeus americanos que estão fazendo empréstimos às nações que estão empobrecidas. E estamos passando pela era do fogo. As casas sendo assaltadas, todos dominados por armas de fogo, os bancos sendo assaltados, todos dominados por armas de fogo. E a violência está demais. Está de uma forma de salve-se quem puder, e se puder. Sequestros e mais sequestros, terrorismos em todos os lugares. E as injustiças em todos os lugares, porque estão atravessando a era do fogo. A era de salve-se quem puder e se puder. E o mundo está em verdadeiro todo em trevas, e por isso criaram uma infinidade de deuses. Buda, Alá, Maomé, Jeová. E as Bíblias todas são diferentes umas das outras. Na Arábia existem várias religiões, e uma vive contra as outras. Tem xiitas, tem maronitas e tem cristãos. Os maronitas não podem ver um cristão que mata. Um xiita não pode ver um cristão que mata. Está por lá uma mortandade muito grande, matando uns aos outros, sem mais nem menos. Lá é que precisa entrar a cultura racional, que é uma cultura de paz, de amor, de fraternidade e de concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos, discordando uns dos outros e matando uns aos outros, porque onde está a discórdia está o desequilíbrio. O desequilíbrio causa os atritos causam os conflitos, e vivem todos em conflitos consigo mesmo. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações, porque é uma natureza deformada. E vão se transformar agora para a categoria de animal irracional. E são ferozes. O irracional é feroz. É porque é feito pela energia magnética. Mas antes disso, vão correr todo o astral inferior, com o garfão na mão, para espetar esses materialistas que pensam que a matéria tudo é. E isso para os que não estão desenvolvendo raciocínio. Agora, os que estão desenvolvendo raciocínio vão voltar para o seu verdadeiro estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E aí está a fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E a energia do mundo racional está aí, materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, volta ao seu estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios, vem a natureza morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para, depois de preparados, voltarem ao primeiro mundo, ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Há milhões de milênios que vem a natureza trabalhando para levar todos para o seu verdadeiro estado natural. E por isso,
morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Há milhões de milênios que vem a natureza trabalhando para que deixe esse conjunto de ruínas reunidas, que por si mesmo se destrói, deixem de ser isso, deixem de ser assim como é. E aí está a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por meio da cultura racional, todos voltarão para o seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E no pensamento está as piores injustiças, porque o pensador não tem consciência daquilo que faz. O pensador é volúvel. E muitos já estão com o pensamento enfraquecido. E esses que estão com o pensamento enfraquecido deram para usar tóxicos, entorpecentes. E outros estão com o pensamento seco, cometendo absurdos. São os tais que estão cometendo terrorismo, porque estão com o pensamento seco e já não sentem mais aquilo que fazem. Fazem tudo com o maior prazer, porque secou o sentimento, secou o pensamento, secou tudo de bom. E o mundo está passando por essas trevas todas. Só quem está em trevas é que pode ser uns contra os outros. E as guerras não cessam, e as injustiças também, porque estamos atravessando a era do fogo, a era do salve-se quem puder e se puder. A era do fogo é a pior era que possa existir, porque muitos estão com pensamento seco e já não sentem mais o que fazem. Fazem as maiores injustiças, porque não sentem mais o que estão fazendo. São os tais que estão com pensamento seco. E há milhões de milênios que a natureza vem procurando aperfeiçoar a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, aperfeiçoando a humanidade para voltar todos para o primeiro mundo, porque lá são corpos de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza, porque a natureza quer acabar com o sofrimento, por viverem todos desconhecidos de si mesmo, vivem por viver. Tem vida para quê? Por quê? Porque desconheciam o porquê da vida. Não sabem quem são, não sabem o porquê assim são, não sabem de onde vieram e para onde vão, e nem para onde vão. Para onde vão? Vão parar dentro dessa deformação e transformação racional. Racional por quê? Porque a energia do primeiro mundo está materializada na glândula pineal e que depois de desmaterializada pela cultura racional, volta ao seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E todo pensador perdeu o direito de viver. E por isso que está aí essa matança no mundo inteiro. E por isso que as guerras não cessam. O mundo inteiro vive em guerra, menos o Brasil. A continuação dessas mensagens se encontra no 719, volume do Histórico.